Olá, senhores. Vamos aí com uma questãozinha de gravitação. Fala o seguinte, ó, o satélite Explorer 1 foi desenhado e construído por Jet Propulsion Laboratory e o foguete Júpiter foi modificado pela ABMA para acomodar o satélite. O resultado do projeto foi a criação do foguete conhecido como Juno 1. Trabalhando juntos, a ABMA e JPL completaram o trabalho de modificação do foguete Júpiter C e a construção do satélite Explorer 1 em 84 dias. Agora vem o que é importante. O Explorer 1 foi colocado em uma órbita com um perigeu de 360 km e um apogeu de 2.520 km. O satélite tinha peso total, no caso massa total, de 13,97 kg e teve um período de órbita de 114,9 minutos. Se o Explorer 1 tivesse apenas metade dessa massa, seria correto afirmar que o período de órbita dele teria um valor de aproximadamente... Senhores, nós temos que lembrar. Aqui você não precisa ficar perdendo tempo, tá? Para fazer isso que eu vou fazer, mas é só para a gente poder entender. Você vai ter um satélite em órbita ao redor da Terra. Certo? A força de atração aqui entre o satélite e a Terra é a força gravitacional. Satélite de massa é minho, a Terra de massa é mão. Bom, a nossa força gravitacional é a nossa própria resultante. Nesse caso, resultante centrípeta. Então vamos lembrar? Lei universal da gravitação fala que a força de atração gravitacional é a massa de um corpo vezes a massa do outro, vezes a constante gravitacional, dividido pela distância quadrada, que nesse caso é o próprio raio de órbita, né, do satélite, a distância dele até o centro da Terra, ao quadrado. É igual a resultante centrípeta, que é a massa, vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Aqui se percebe que um raio corta com o outro do outro lado. E o mais importante, que a massa M do satélite de um lado corta com a massa M do satélite do outro. Peraí, peão. Isso significa que não depende da massa do satélite? Não depende da massa do satélite, senhores. Pode pegar metade, pode pegar um terço, pode pegar o dobro. Não depende da massa do corpo que orbita, depende apenas da massa do corpo orbitado. Vamos ver? Olha só que bacana. Lembra que no movimento circular a gente pode trocar a equação da velocidade por 2πr sobre t? E, peão, de onde veio essa fórmula? Daquela que a gente conhece, velocidade média ΔE sobre ΔT. Imagina esse satélite dar uma volta completa, considerando a sua órbita circular, tá? Imagina que ele dê uma volta completa. O comprimento, a distância que ele vai percorrer é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Esse é o ΔS. E o tempo para se completar uma volta é o chamado período. Então, o ΔT é o nosso período. E eu vou jogar aqui dentro, ó. Então, vai ficar Gzão, Emão, sobre R. Tudo isso é igual ao V. Quem que vai ser o V? Vai ser o 2πr dividido pelo período ao quadrado. Então, ó, aqui vai ficar Gzão, Emão sobre R igual a 4π quadrado R quadrado sobre o período ao quadrado, né? Aí eu vou isolar o período ao quadrado. Então, eu vou passar o período ao quadrado para a esquerda, ó. Vai ficar o 4π quadrado. Esse R que passa para o outro lado multiplicando o R quadrado, fica um total de R ao cubo. Tudo isso dividido por Gzão e Emão. Em outras palavras, para calcular o período, a gente pode fazer raiz quadrada de 4π quadrado R ao cubo dividido por Gzão e Emão. Ou seja, tudo isso daqui que eu vou colocar em vermelho é constante, não interfere, né? São números constantes para nós. Depende, então, o período apenas do raio de órbita e da massa da Terra, não do satélite. O raio de órbita ele não vai mudar. A massa da Terra, obviamente, ele não vai mudar. Significa que o período permanece constante. Então, se era 114,9 minutos, continua sendo 114,9 minutos, ou, como ele disse, aproximadamente 115 minutos para nós. Fechou, senhores? Então, é uma questão que percebo que você não precisava ter feito essa conta, né? Bastava você lembrar que a massa do corpo que orbita não interfere e já marcar a alternativa. Beleza? Grande abraço. Se gostou, se inscreve no canal, deixa teu like aí. Até mais.